Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom nós estarmos juntos na igreja no meio da semana, hoje um dia atipicamente frio, mas estamos aqui para louvar ao Senhor, falar com Ele e sermos ministrados também por Ele. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, o capítulo 2. Evangelho de Marcos, o capítulo 2. Nós vamos ler os 12 primeiros versículos. Marcos, o capítulo 2, os 12 primeiros versículos. Um texto bastante conhecido, o relato de um dos milagres de Jesus, um dos mais notáveis milagres de Jesus. Marcos, o capítulo 2, versículos 1 a 12, o texto diz o seguinte: Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: Por que este homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: Por que pensais deste modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. Quero te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Deus amado, muito obrigado, Pai, porque a Tua preciosa, a Tua poderosa palavra, inspirada pelo Senhor, foi lida neste momento e ela nunca volta vazia, mas pelo contrário, cumpre tudo aquilo que te agrada, Pai. Nesse momento, a nossa grande expectativa é ouvir a Tua voz, é sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Por isso nós te pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso coração para que possamos compreender as insondáveis maravilhas da Tua lei, Pai. Que saiamos daqui encorajados, edificados, alimentados pelo Senhor, prontos para encarar o restante da semana, vivendo de maneira que seja agradável a Ti, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto relata um dos milagres mais conhecidos de Jesus. Uma das grandes histórias do Novo Testamento, quando um homem paralítico, não consegue chegar até Jesus, por causa do grande número de pessoas que cercam o Senhor Jesus,
de modo que a única opção que ele tem é ser levado por 4 amigos e baixado por uma corda até o local onde Jesus estava. E o objetivo desse texto é muito claro, e isso salta aos nossos olhos logo quando nós lemos o versículo 1 que diz: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Esse episódio, esse milagre de Jesus, começa deixando muito claro uma coisa: tornou-se conhecido de todas as pessoas que Jesus estava em casa. Essa é a grande verdade que esse texto quer destacar, que quando Jesus está numa casa, as pessoas sabem. Quando Jesus está numa casa, inevitavelmente as pessoas percebem. Não é possível esconder uma casa na qual Jesus está. Não é possível que uma família na qual Jesus habita seja escondida. Souberam que ele estava em casa. O objetivo desse texto, em outras palavras, é deixar claro: olha, se Jesus está na sua casa, se Jesus verdadeiramente é bem-vindo na sua casa, as pessoas vão saber, as pessoas vão ter conhecimento disso, porque Jesus vai transformar a sua casa. Se Jesus verdadeiramente estiver na sua casa, vai ser inegável para todo mundo. A transformação vai ser clara, a transformação vai ser visível, vai ser evidente para todas as pessoas. Todos vão saber que assim como Jesus esteve naquela casa, ele está na sua casa também. Ele está na sua família também. E o texto nos mostra 2 realidades que são absolutamente transformadas por Jesus quando ele está em casa. Primeira realidade, a primeira verdade que esse texto nos mostra é que Jesus transforma a realidade visível. Jesus transforma a realidade que pode ser observada, que pode ser constatada. É exatamente isso que os versículos 10 a 12 dizem. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Quando Jesus está numa casa, ele transforma a realidade visível. As pessoas conseguem enxergar a mudança, conseguem enxergar a transformação. E não apenas as pessoas do lado de fora, as pessoas que não moram com você. A sua família, a sua casa, consegue enxergar essa mudança também. Foi o que aconteceu com esse paralítico. Entrou de um jeito bastante incomum. Os seus amigos o levaram até o teto, destelharam a casa e baixaram aquele paralítico. Deitado em seu leito, foi vagarosamente sendo baixado, e eu imagino a cena, os amigos falando um para o outro: olha, a gente não vai conseguir entrar pela porta. O texto diz que a casa estava superlotada, de modo que nem diante da porta havia local para eles, havia espaço para que pudessem passar. E eu imagino então os amigos dizendo: olha, vê por aquele canto ali, quem sabe uma janela. Tenta do outro lado, vê se a gente consegue algum espaço. E tenta daqui, tenta dali, não havia passagem. Até que algum deles diz: só se a gente subir para o telhado e baixar ele de lá. As casas naquele tempo utilizavam o telhado como área de secagem de frutas, principalmente. De modo que o acesso
era preparado. Lá vão então os 4 amigos carregando aquele homem enfermo, aquele paralítico, para o telhado da casa e começam a cavar um buraco. E vagarosamente começam a baixar aquele homem. E à vista de toda aquela multidão, desce o paralítico. Diante de todas aquelas pessoas, chega o paralítico. Imagine Jesus no meio da casa, na sala daquela casa, ensinando, falando do reino de Deus, e de repente alguém olha para cima e pergunta: o que é aquilo? Todos os olhares se voltam então para o teto. E eis que um homem está sendo descido à presença de Jesus. Diante de todas as pessoas, claramente um paralítico, provavelmente conhecido naquela cidade, na cidade de Cafarnaum. Ninguém podia negar aquele homem que estava chegando diante de Jesus era paralítico. Mas havia uma coisa: Jesus estava naquela casa. Havia um detalhe extremamente importante: o homem paralítico que foi baixado do telhado, foi baixado para se encontrar com Jesus, porque Jesus estava naquela casa. E quando Jesus está na casa, a realidade visível é transformada. Diante daquele homem, já no chão agora, deitado na sua maca, Jesus se dirige a ele e diz: eu te digo, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. E o texto diz que ele saiu à vista de todos. Ninguém podia negar que um homem paralítico foi descido diante deles. Mas também ninguém podia negar que aquele homem foi transformado por Jesus. Ninguém podia negar que uma pessoa enferma chegou diante deles, que uma realidade de tristeza foi apresentada diante dos olhos deles. Ninguém podia negar isso. Ninguém podia negar o sofrimento daquele homem, porque ele estava diante de todos na sua maca. Mas Jesus estava naquela casa, de modo que depois do encontro com Cristo, ninguém podia negar também que aquela realidade havia sido transformada. Ninguém podia negar que depois do encontro com Cristo, aquele homem havia sido curado. Porque diante da palavra de Jesus, ele se levantou, pegou logo a sua maca e saiu à vista de todos. A casa em que Jesus está experimenta uma transformação da realidade visível. Foi verdade naquele tempo, isso é uma história real, um milagre realizado por Jesus. Foi verdade naquele tempo e continua sendo realidade hoje. A casa onde Jesus está experimenta uma transformação da realidade visível, das condições observáveis. Aquele relacionamento que aparentemente não tem mais jeito, onde um não fala com o outro. Quando fala são palavras de agressão, palavras ríspidas, palavras de ofensa. Onde há falta de perdão, aquele ambiente em que quando um chega o outro sai. Onde não dá para conviver em dois. Onde as pessoas percebem: tem alguma coisa errada nessa casa, tem alguma coisa errada nessa família. Fulano de tal não se dá com o pai, fulana de tal não se dá com a irmã. Aquela casa é uma confusão, aquela casa é uma dor de cabeça. Eu nem imagino como é viver naquela família. Essa realidade observável é transformada por Jesus. Quando Jesus está na casa, ele transforma a realidade visível. De modo que as pessoas de fora da sua casa, mas também de dentro de casa, conseguem perceber: nossa, você está diferente. Você
está conversando melhor comigo. Você tem me tratado melhor. Nós estamos nos entendendo de um jeito diferente. Jesus transforma a realidade que pode ser observada, que pode ser comprovada. Mas Jesus faz muito mais do que isso. Jesus não muda simplesmente o exterior, não muda simplesmente aquilo que está do lado de fora, a aparência. O texto vai além para nos dizer e nos ensinar que Jesus transforma não apenas a realidade visível e observável, mas Ele transforma também aquela realidade que é invisível. Aquela realidade que ninguém sabe que existe, mas que no seu coração você sabe que é real. Jesus não apenas ordenou que o homem se levantasse, tomasse a sua maca e fosse para sua casa. Antes disso, Jesus deu e dirigiu uma outra palavra àquele homem, versículos 5 a 7. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Antes de transformar a realidade visível, antes de transformar aquilo que pode ser observado, Jesus realizou um outro tipo de transformação, igualmente verdadeira, igualmente real, mas que ninguém podia ver. Ele transformou aquilo que estava lá dentro daquele homem. As pessoas olhavam para aquele homem e enxergavam um paralítico, alguém que tinha uma deficiência do lado de fora. Jesus enxergava de uma maneira mais profunda. Ele olhava para aquele homem e, antes de enxergar a sua necessidade física, Jesus constatou: esse homem precisa, antes de uma transformação física, de uma transformação no interior, de uma transformação da realidade que ninguém está vendo, de uma transformação na parte de dentro dele, no coração dele. Ninguém aqui nesta casa superlotada está conseguindo ver o coração desse homem. Tudo que essas pessoas conseguem ver é a sua enfermidade física. Mas eu olho além e eu consigo ver através da enfermidade física para a enfermidade da alma dele. E esse homem, mais do que uma transformação física visível, precisa de uma transformação do interior, do invisível. Então a primeira coisa que Jesus diz para aquele homem é: perdoados estão os teus pecados. Eu transformo o teu interior. Eu mudo dentro de você aquilo que ninguém sabe que precisa ser mudado. Eu mudo lá no teu coração, lá na tua alma, aquilo que as pessoas ao seu redor nem imaginam que precisa de transformação, porque elas não conseguem ver, elas não conseguem enxergar lá dentro. Mas eu transformo lá. Os escribas, os fariseus ficam furiosíssimos com essa atitude de Jesus. Quem ele pensa que é para perdoar os pecados de alguém? Somente um pode perdoar pecados, e este um é Deus. Ao que Jesus se volta para eles, conhecendo o pensamento do coração deles, e diz, pergunta, melhor dizendo: o que é mais fácil, eu dizer perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma a tua maca e anda? Para que vocês saibam que eu tenho o poder de transformar a realidade visível e a invisível, eu faço os dois. O seu interior está transformado e o seu exterior também está transformado. Jesus transforma não apenas a realidade visível, mas aquilo que está lá dentro do coração também. E quantos de nós não precisamos desse tipo de transformação? Às vezes convivemos com pessoas sob o mesmo teto,
dentro de casa, num relacionamento profundo, num relacionamento íntimo, mas o nosso coração precisa de algum tipo de transformação. Talvez a sua esposa não saiba o que verdadeiramente se passa no seu coração. Talvez o seu marido nem desconfie daquilo que você pensa. Pode ser que os seus filhos ou os seus pais não imaginem o que se passa dentro de você. Mas é realidade. E Jesus enxerga isso e transforma isso. Jesus transforma aquilo que só você sabe que existe, aquilo que ninguém mais enxerga, aquilo que ninguém mais viu, o Senhor Jesus enxerga e é capaz de transformar. É capaz de te ajudar a lidar com as situações mais complicadas que sejam, com as situações mais difíceis que sejam, e que até agora talvez você esteja lidando sozinho, lidando sozinha. E nem mesmo as pessoas dentro da sua casa sabem que isso acontece. Sabem dessa crise que você enfrenta. Sabem desse problema que você acabou criando. Sabem dessa confusão que acabou te encontrando. Mas o Senhor Jesus transforma a realidade que ninguém mais vê. O único passo necessário é a fé. Para que Jesus transforme completamente tanto a realidade visível quanto a invisível, apenas uma coisa é necessária: a fé. É por isso que o versículo 5 começa dizendo: vendo-lhes a fé, e então o milagre aconteceu. Vendo-lhes a fé, e então nós temos a conclusão e o desfecho da história. O relacionamento com Deus é com base na fé. É a certeza de que Deus pode fazer, pode intervir naquilo que humanamente não tem mais jeito. Mas onde existe fé, existe esperança. Essa é a grande mensagem. Onde existe fé, existe esperança. Porque o Senhor Jesus responde à nossa fé. O Senhor Jesus vem de encontro à nossa fé. Bastou que Jesus olhasse para a fé daquelas pessoas para que tanto a realidade visível quanto a invisível fosse transformada. Talvez você já soubesse disso tudo até aqui. É bem possível, na verdade, que o Senhor apenas esteja te relembrando dessa verdade bíblica fundamental, que Jesus transforma a realidade. E agora o texto e todos nós nos dividimos em dois grupos. E necessariamente cada um de nós se encontra em um desses dois grupos. Vendo-lhes a fé, é muito interessante nós observarmos que Jesus viu a fé não apenas de uma pessoa. Jesus viu a fé deles. Não apenas a fé do homem paralítico que foi baixado do telhado, mas a fé também dos seus amigos que o levaram até Jesus. E nesse momento, todos nós somos incluídos em um de dois grupos. Pode ser que eu e você, cada um de nós estejamos nesse momento na situação do paralítico. Pode ser que você olhe para a sua realidade, para a realidade dentro da sua casa e pense: eu é que preciso de transformação. A minha realidade é que precisa ser transformada. Seja ela visível ou invisível, a minha casa precisa experimentar essa transformação de Jesus.
O meu relacionamento com o meu parente, com o meu familiar, precisa experimentar a transformação de Jesus. Se esse é o seu caso, se você se identifica com o paralítico, o que o Senhor Jesus espera de você é a sua fé. Creia no Senhor Jesus, confie nele, porque Ele é poderoso para transformar a tua casa. Ele é poderoso para transformar a tua família, Ele é poderoso para transformar toda a tua realidade. E além, mesmo aquilo que está dentro do teu coração, o Senhor Jesus é poderoso para transformar. Se você se identifica com o paralítico, como aquela pessoa que olha para a sua própria situação, para a sua própria casa, para a sua própria família e pensa, não tem jeito, eu não vou nem conseguir chegar em Jesus, Jesus parece distante demais, tem muita gente no caminho, o obstáculo é muito grande. O que Jesus pede de você é que você continue crendo, é que você continue alimentando a sua fé nele, porque ele enxerga isso. Assim como ele enxergou a fé daqueles homens, ele enxerga a tua fé e responde a ela, e reage a ela, e opera em cima dela. Mas é bem possível que você não seja uma pessoa que se identifica com o paralítico. Talvez você olhe para a sua própria casa, para a sua própria vida, para a sua família e pense, está tudo caminhando bem. Não somos a melhor família do mundo, não somos uma família perfeita, mas também não estamos vivendo grandes crises. Não estamos vivendo grandes problemas. Não estamos vivendo lutas intensas. Eu não me sinto como um paralítico que não consegue chegar até Jesus. É bem possível que você se enquadre nesse segundo grupo. Se você não se identifica com o paralítico, necessariamente você é arrastado para o grupo dos amigos do paralítico. Se não é você que precisa dessa grande transformação na sua casa e na sua família, sem dúvida alguma há pessoas, há famílias, há casas próximas a você que precisam disso. E que por conta própria não conseguirão chegar ao Senhor Jesus. E que por conta própria não vão conseguir entrar na casa em que Jesus está operando milagres e fazendo transformações. Se você não é o paralítico que precisa de ajuda e precisa de transformação, isso necessariamente faz com que você seja um amigo do paralítico. E precise agir de acordo com os amigos. O que aqueles amigos desse paralítico fizeram foi sensacional. Imagina a dificuldade de subir numa escada que não é tão fácil de ser subida quanto as escadas que nós temos atualmente, carregando um homem paralítico até o telhado da casa. E depois começam a tirar, a cavar um buraco na casa de uma outra pessoa. O prejuízo que talvez fosse cobrado deles, mas eles não se importaram com essa dificuldade. Os amigos do paralítico não se importaram de carregar o seu amigo até o andar de cima. Não se importaram de amarrar cordas e com todo cuidado descê-lo no meio da multidão. Derrubando areia, derrubando poeira na cabeça, nos olhos de quem estava dentro da casa já. Os amigos do paralítico não se importaram com isso. Cada uma das dificuldades que poderia ter sido um impedimento, que poderia tê-los parado, foi superada. E é por isso que o texto diz que Jesus viu a fé deles, não apenas do paralítico, mas dos amigos do paralítico também. Se você não se identifica com o paralítico, você necessariamente é trazido para o grupo
dos amigos do paralítico. Isso significa dizer que perto de você, próximo a você, há pessoas que precisam dessa transformação. Há pessoas que precisam se encontrar com Jesus e serem transformadas por Ele. E se não houver a sua intervenção, se você não estiver disposto a carregá-los até o telhado, a cavar um buraco se for necessário e descê-lo pela corda até Jesus, passar por cima de toda a multidão, vencer todos os obstáculos, talvez ele não alcance a transformação. Talvez ele não experimente a transformação que Jesus pode realizar. Se você não se identifica com o paralítico, é bem possível que você seja um dos amigos do paralítico. E a pergunta que necessária e inevitavelmente surge é: como você tem desempenhado a sua função enquanto amigo do paralítico? Enquanto alguém que caminha bem, que não precisa de uma grande transformação, que já experimentou isso, já foi tocado e alcançado pelo Senhor Jesus, mas que pode ser canal de bênção na vida de outra pessoa. Como tem sido o seu desempenho enquanto amigo do paralítico? A grande verdade que esse texto vem nos ensinar é que Jesus transforma a realidade que todos podem ver, e quando Jesus transforma, todos percebem que houve a transformação. Esse texto nos ensina que Jesus transforma aquilo que está lá dentro de nós e ninguém mais pode ver. Mas o texto conclui nos fazendo um desafio: a crer em Jesus. Se nós somos o paralítico, continuar crendo nele, ou a trabalhar para que aqueles que estão ao nosso redor, que estão ao nosso alcance, possam ter esse encontro com Jesus, de modo que sejam transformados por Ele. Esse é o desafio que deve ecoar nos nossos ouvidos. E concluindo já, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça, para que nós possamos orar juntos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Gostaria, antes de tudo,